Bom, gente, a leitura não podia ser mais apropriada, né? Não foi combinado, mas sempre acontece isso, né? Já repararam, gente? Mas é verdade. Hoje nós vamos falar sobre a prece, sobre a oração dominical, né? E a leitura do Evangelho, que o Wander acabou de nos agraciar com essa passagem, fala justamente disso, que a oração é uma coisa íntima. A gente ora em público, mas ela parte do nosso coração, nosso íntimo. Como Jesus nos dá o roteiro de como deve ser a prece, a oração, ela tem a ver com o nosso íntimo, com o nosso mundo íntimo. E ela requer uma consciência tranquila, principalmente com as nossas próprias dificuldades. E aí vem a condição do perdão. Porque sem o perdão, você está com o coração ali apertado, como você vai entrar em sintonia com Deus? Que está está em todos nós, está em tudo, está ao nosso redor, está dentro de nós. Mas como nós podemos entrar nessa comunhão com Deus se estamos com o coração apertado, né? Se alguém necessita do nosso perdão. E a outra coisa é a humildade, porque muitas vezes a gente acha que são os outros que estão precisando do nosso perdão, quando nós mesmos é que estamos necessitando de ser perdoado por alguém. Então essa condição da intimidade, da comunhão íntima, do perdão, da consciência tranquila e da humildade para saber que nós também somos pessoas que ferem, para que a oração seja eficaz, não é? Então hoje nós vamos falar de oração. A oração dominical, como todos sabem, é o Pai Nosso, não é? A oração que Jesus nos deu o roteiro de como deve ser uma prece, como deve ser uma oração, né? E antes que nós possamos começar a adentrar no assunto em si, eu gostaria de convidar todos, de uma forma coletiva, que a gente possa juntos, em intenção de toda a humanidade, em intenção do filhinho do Júlio que está doente, né? Em intenção das dificuldades que o mundo passa, os conflitos, mas principalmente na intenção dos nossos conflitos íntimos. Porque a paz no mundo depende da paz interior de cada um de nós. Aquela paz que Jesus nos oferece, não importa a situação que está acontecendo no mundo, ao seu redor, na sua casa, na sua família, na sua comunidade. Mas se você tiver essa paz, você consegue transpor todas as dificuldades. Então, na intenção de tudo isso, e principalmente da nossa paz interna, eu gostaria que vocês recitassem comigo essa poesia, essa prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são os reinos, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Linda essa poesia, né, gente? Jesus, quando recitou essa prece, ele estava realmente querendo tocar o íntimo de cada um de nós, nos dando o roteiro de como deve ser essa conexão com Deus que está dentro de nós, com esse reino de Deus, essa obra divina nos nossos corações. Então, antes de nós adentrarmos propriamente dito na historinha do Pai Nosso, que hoje a nossa intenção é contar como é que se deu essa história, né? Como é que Jesus teve essa inspiração de nos ensinar, através dessa poesia, como devemos nos conectarmos com Deus, né? Vamos começar falando da prece, vamos começar falando da oração. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 659 de O Livro dos Espíritos,
Por sinal, a gente já começou o curso, né? Não sei se ainda pode entrar, né? Mas é muito bom o curso, eu recomendo a todos que façam o curso dessa obra maravilhosa, que é a base, né? A base de toda a codificação. Depois dela você vai poder adentrar em outros assuntos, mas tendo a base você já tem, né, subsídios para poder compreender todo mais, né? E qualquer coisa fala com a direção, com as pessoas aqui, vê se ainda tem condição de entrar no curso. Mas na questão 659, é perguntado, né, Kardec pergunta, qual a característica da prece? E os Espíritos nos dizem que a prece é um ato de adoração. Lembramos que a adoração faz parte do ser humano. A lei de adoração está em nós, né? Lembrando que não existe povos, nunca existiu e não existe povos ateus. Nós podemos buscar na história, buscar em toda a história das civilizações, que nós não vamos encontrar povos ateus, certo? Sempre vai ter aquelas comunidades, aqueles povos que adoravam de uma certa forma alguma divindade, seja de forma equivocada ou não, mas eles tinham esse sentimento de cultuar uma divindade, porque a lei de adoração é intrínseca ao ser humano. Todos nós temos em nosso íntimo essa necessidade, que faz parte da lei de adoração. Então a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E três coisas, né? Há três coisas nós podemos propor por meio da prece, diz lá. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. E o que mais a gente faz é agradecer, é claro, né? É o que mais nós fazemos, né? Geralmente quando a gente se conecta com Deus, é para agradecer pela vida, pela oportunidade que temos, pelas dificuldades que aparecem para que a gente possa desenvolver o nosso intelecto, a nossa capacidade de cada vez mais poder avançar e progredir, não é isso? Não é, né? O que mais a gente faz, o que é natural, é pedir, não é verdade? Mas a gente chega lá, a gente vai entender que o pedir é importante. Pedir, obtereis, né? Mas a gente também pode louvar, pedir e agradecer, né? Sermos gratos, a gratidão. A gente, quando a gente tem aquele sentimento de gratidão, a gente começa a perceber o quanto a vida da gente é boa. Quantas coisas boas já aconteceu em nossas vidas e a gente não se dá conta, né? E no pedido a gente começa a reclamar. Geralmente, quando a gente pede reclamando, né? Esquecendo de agradecer, na prece, na oração, a gente só reclama. Só reclama, né? Como diz Joana de Ângeles, reclamar é perder tempo. Nós somos mestres, doutores em reclamar, não é? De uma forma ou de outra, a todo instante, quase que o tempo todo a gente está sempre reclamando com insatisfação por tudo em nossas vidas. E aí a gente esquece de todas as graças que está contida aqui nessa situação do agradecer que nós temos em nossas vidas. A graça, por exemplo, da saúde. A graça, por exemplo, de um filho com saúde, né? Quando a gente tem uma situação de enfermidade na família, principalmente nos nossos filhos, é que a gente passa a entender o quanto é uma graça termos os nossos filhos saudáveis, né? Então, agradecer é uma coisa que nos falta na prece. Mas é isso, a prece tem essas três grandes finalidades. E dando continuidade, a gente foi buscar em algumas obras, né, da codificação e das obras complementares, como, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier, psicografado por Chico,
E lá no capítulo 25, André Luiz nos fala sobre a oração. E ele diz o seguinte: orar constitui a fórmula básica, o básico da renovação íntima. É aquilo que o Wander falou na leitura do Evangelho. Quando orardes, não faça em público. No sentido de dizer assim, você não vai orar para ser ouvido, mas tranca-se no quarto, no teu quarto íntimo. Ele está falando da sua intimidade, não é um quarto de físico, não é paredes que ele está falando. Jesus quer nos falar de intimidade. Você vai ter que fazer essa introspecção na sua alma, porque ela constitui a fórmula básica da renovação íntima. Através da oração a gente busca essa renovação íntima, porque o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Quem está procurando um reino de palácios e castelos com gramadozinho verde, aquelas árvores maravilhosas num paraíso qualquer, esquece. É dentro de nós. Esse reino dos céus, esse reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. E como ele fala, é a construção íntima no teu coração, pela qual divino entendimento desce do coração da vida. Coração da vida é Deus, para a vida do coração que somos nós. Então esse entendimento sai da fonte divina do Criador e vem para a nossa intimidade. Então orar é isso, é a fórmula básica da reforma íntima. A prece, e ele fala, a prece, isso é muito importante, gente. A prece regenera o equilíbrio das células físicas. A gente não pode pensar que as nossas células são simplesmente máquinas que estão trabalhando no nosso corpo. São princípios inteligentes também, a serviço do princípio maior, do espírito maior que somos nós, em relação a elas. Nós somos como deuses para elas. Mas se a gente está desequilibrado, elas se desequilibram também. Já pensou um Deus desequilibrado? Como seria, né? Então essas células são bilhões e bilhões e bilhões de princípios inteligentes trabalhando a serviço do princípio maior, no caso, o nosso próprio espírito. Então, obviamente, se você se conecta de uma forma saudável com Deus através da oração, você está regenerando, equilibrando essas células, que está a seu serviço, está dependendo de você. Certo? Então a prece regenera o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas e reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condições mais nobres que se colocam em relação conosco. Então, além da gente poder sanear, equilibrar, regenerar as nossas células, ela ainda nos proporciona esse contato com as inteligências maiores do que nós, são os espíritos que já atingiram uma condição mais elevada, e aí eles podem, nesse contato, nos auxiliar. Através do nosso pensamento, a gente está o tempo todo entrando em relação, direta ou indiretamente, com as entidades, sejam entidades elevadas ou não. E, obviamente, através da prece, a nossa intenção é entrar em contato com essas entidades mais elevadas do que nós para termos o auxílio. Olha que maravilha que é a prece, né? E lá, também no livro O Consolador, Emmanuel nos esclarece o seguinte, quando ele fala sobre prece e vigilância. Olha que a Juliana fez uma palestra ontem, aqui, sexta-feira, né? Sobre orai e vigiai, muito boa. Porque é isso, a recomendação do Cristo é que a gente deve vigiar e orar, certo? E em todas as circunstâncias, diz Emmanuel, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, que é o trabalho no bem, e vigilância,
que é a prudência necessária de modo a não trair novos compromissos. Porque não precisa de mais problemas, gente. Basta aqueles que a gente já traz de vidas passadas por conta das nossas imprudências. Estamos aqui tentando renovar tudo isso, tentando nos livrarmos das mazelas, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. E a prece, a oração, a vigilância faz com que a gente possa ficar o tempo todo conectado com o nosso anjo, com os nossos espíritos familiares, com Deus de uma maneira geral, para que a gente não traga maiores problemas para a nossa vida. E aqui ele continua dizendo que a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Mas calma, se ela não vai poder afastar esses dissabores ou as lições proveitosas das dificuldades que passamos, mas em compensação ela serve como um farol, ela é a luz que acende o caminho tenebroso. Através da prece, a gente ilumina esse caminho, para que a gente possa encontrar soluções, para que a gente possa acalmar os corações e as mentes, e aí vencer as dificuldades. E na maioria das vezes essas dificuldades não são tão grandes, mas a inconsolação, a incoerência, a precipitação, tudo isso prejudica e faz com que esse caminho encha-se de pedras e obstáculos. E a gente vai tropeçar. Se a gente não estiver enxergando o caminho, a gente tropeça. E a prece, ela tem essa função. A oração tem essa função. De acalmar a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa se conectar com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, com Deus, que está o tempo todo querendo nos auxiliar. A gente é que fecha os olhos, fecha os ouvidos, fecha tudo. E aí, na hora que a gente mais precisa, é a hora que a gente não se conecta através da oração. Mas, continuando lá no livro Vinha de Luz, né? Emmanuel também, comentando os vários trechos do Evangelho, de uma forma brilhante, de uma forma maravilhosa, ele comenta esse trechinho lá de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, está lá no capítulo 98 do livro Vinha de Luz. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E a gente pensa logo no filme de Steven Spielberg, né? Que ele começaram a orar e as paredes saíram voando de um lado, o chão desapareceu para outro. Indiana Jones, né? Que ele bate lá num negocinho e tudo se transforma, né? A gente fica olhando assim, nossa, mas naquele tempo acontecia coisas maravilhosas, hoje não acontece mais, né? Aí, graças a Deus, Emmanuel vem esclarecer para a gente que não é bem assim como a gente está pensando. Não é tão hollywoodiano assim, mas é também maravilhoso, é também magnífico. Porque ele diz o seguinte, que quando você, por exemplo, quando a gente compra uma casa, que ela está uma casa velha, né? E a gente vai reformar essa casa para ela se tornar mais agradável, para que a gente possa habitar, a gente começa a limpar, pintar as paredes, remover o lixo, né, da reforma, arranca carpete, coloca alguma outra coisa, né? E aí faz aquela reforma maravilhosa. Você precisa de ferramentas, você precisa de alavanca para quebrar o piso, você precisa de pá para remover o lixo, né? Você modifica todo aquele lugar que estava anteriormente meio que inabitável, e você, através desse trabalho, com essas ferramentas, você limpa tudo, e o lugar se transforma. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Na edificação da paz doméstica, veja que quando o lar está sem paz, é como uma casa toda demolida, toda quebrada, toda bagunçada, né? Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes,
A prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, na hora que eles, obviamente, eles estavam ali em um movimento conturbado, politicamente falando, né, porque o imperador estava perseguindo todos os cristãos, né, não só o imperador, mas os fariseus da época, os sacerdotes, eles estavam sendo perseguidos de todos os lados. E eles ali entrando em oração, de repente aquele ambiente psíquico daquele lugar foi se transformando, foi limpando, foi se modificando ao ponto deles atingirem essa paz, mesmo num tempo de conflito. Então, tendo orado, as paredes do lugar moveu-se. Ele está falando dessa higienização mental. Houve uma modificação mental, psíquica. Houve uma limpeza, uma higienização. As paredes que bloqueavam o contato com um plano mais elevado foi removida através da prece e da oração. É preciso, quando nós estamos lendo o Evangelho de Jesus, é preciso que a gente extraia o espírito da letra, para que aquela letra não pareça assim meio que fantasiosa e a gente perca o entusiasmo da leitura, de isso não é para mim. Como que a pessoa vai ler, vai orar e as paredes vão sair voando por aí? Não, mas ele está falando de um outro tipo de ambiente, o ambiente mental, o ambiente psíquico. Certo? Só Emmanuel mesmo para trazer para a gente esses esclarecimentos, né? Extrair de fato o espírito da letra. Pois bem, gente, então, dando continuidade, ainda estamos falando de prece, ainda não adentramos propriamente no Pai Nosso, mas a gente chega lá, estou prestando atenção no relógio ali. A gente vai falar um pouco da providência, né? A providência divina. Que maravilhoso, né? Saber que existe a providência divina, que Deus está ali o tempo todo cuidando de cada um das suas criaturas. Ele não cuida só dos espíritas, não, viu, gente? É cada um das suas criaturas, em todo o universo. A providência é a solicitude, está lá no livro A Gênesis, capítulo 2, que fala sobre Deus. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside. Mesmo as coisas mais insignificantes, é nisso que consiste a providência divina. Fica difícil, né, da gente tentar imaginar um Deus que está em todas as partes, a gente que tem o costume de imaginar Deus como aquele velho de barba sentado ali num trono, como que ele vai conseguir enxergar tudo, né? Bom, lá no livro dos Espíritos, né, na questão de número 10, diz o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Kardec pergunta, será que nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é muito clara: não podemos compreender a natureza íntima de Deus, porque nos falta um sentido para isso. Nós temos, conhecidamente, nossos 5 sentidos: a visão, o olfato, a audição, o tato, né? Então, se você vai tentar descrever a luz para um cego que não dispõe do sentido da visão, fica quase que impossível, se aquele cego é um cego de nascença. Ele já nasceu sem esse sentido. E você tentar explicar a cor vermelha ou azul, como você vai conseguir explicar para um cego de nascença o que é a cor vermelha? Como que a cor vermelha é quente? Por que é quente? Ele não vai fazer a menor ideia, porque falta para ele um sentido, o sentido da visão. Aí a gente pode, fazendo essa analogia, entender que para nós, neste exato momento da nossa condição evolutiva, é impossível compreender a natureza íntima de Deus, porque para isso nos falta um sentido que ainda não conquistamos. Eu não sei que sentido é esse.
Não temos, mas não conseguimos. E aí a gente cai naquela coisa de tentar trazer Deus para perto de nós, atribuindo a Ele uma forma humana. Que é o mais fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente comete vários erros quando a gente faz isso. E prosseguindo diz, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em todas as partes, né? Então, vamos falar um pouco sobre o antropomorfismo. Uma palavra bonita, longa, né? Esquisita, né? Mas é o que a gente sempre fez, desde quando a razão passou a nos dominar, né? Entramos na razão, a gente sempre fez isso, e ainda hoje fazemos isso. Em uma definição aqui no dicionário, a gente busca o que vem a ser isso, né? É a crença ou sistema religioso em que se atribui à divindade ou às divindades formas e atributos semelhantes à do homem. Porque a gente não tem aquele sentidozinho que está faltando em nós, a gente não sabe para compreender Deus, então a gente começa a fazer essa questão do antropomorfismo. A gente vai colocar em Deus atributos humanos, para ver se a gente consegue entender. A mão de Deus, o dedo de Deus, Deus é fiel, Deus é isso, Deus é aquilo, quando na realidade são coisas nossas. Não é? Também, o antropomorfismo tem a ver com a propensão de atribuir qualidades humanas a seres irracionais ou objetos inanimados. O que aconteceu, por exemplo, lá com Anubis, né, o deus do Egito, que tinha corpo de homem e cabeça de chacal, né, de cachorro. É o antropomorfismo, a gente dá formas humanas ao homem, ou o que interessa para a gente agora, é o que a gente mais faz, ainda hoje fazemos, e vamos fazer talvez ainda por muitos e muitos séculos, talvez, é a questão do antropomorfismo no que se diz respeito à crença religiosa, que é o sistema religioso em que atribuímos a Deus formas e atributos semelhantes ao homem. Deus está sentado no trono, é um Senhor de barbas, né, longas, porque ele tem muitos anos, então ele deve ser velho. Né? E Jesus está sentado à direita de Deus Pai, não é assim que a gente fala? Todos os atributos do antropomorfismo, que se a gente for estudar e ver por que Jesus fala por que os discípulos falavam que Jesus estava sentado à direita de Deus Pai? Porque era um atributo da época política, né? O primeiro-ministro estava sempre sentado ao lado do rei, e se o Deus é o rei, Jesus é o primeiro-ministro dele, está sentado à direita. Quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, a mãe de João e Tiago, né, veio lá para Jesus, Senhor, quando você for rei, dá para meu filho um se assentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha, ela queria que os filhos fossem os ministros de Jesus, certo? E, claro, mãe é mãe. Ela chegou lá e disse, tudo bem, ele vai ajudar, mas será que dá para o senhor dar os ministérios para ele aí? Um à sua direita, outro à sua esquerda, primeiro-ministro, segundo-ministro? E Jesus disse, olha, eu não sei se eles vão ter capacidade para isso. Será que eles vão ser capazes de tomar o cálice que eu vou tomar? Sim, Senhor, eles vão ser capazes de tomar o cálice. Pode ser, mas quanto a essa questão de estar sentado à minha direita, à minha esquerda, só Deus pode determinar. E Jesus compreendia aquela ignorância, quase que inocente daquelas pessoas, e ele deixava as explicações para posterior. Né? Mas aquilo ali era sistemas políticos da época. Rei, primeiro-ministro, segundo-ministro. Né? Então, tudo isso faz parte do antropomorfismo, a gente dá atributos a Deus que são dos sistemas humanos, da política humana. Né? Mas, graças a Deus, graças ao Consolador prometido, hoje nós temos a Gênesis, lá no capítulo 2, que fala sobre Deus, que já nos dá uma ideia mais interessante sobre Deus. Embora não temos ainda aquele atributo, aquele sentido que nos falta para compreender a Deus, nós já podemos compreender muita coisa. Ou pelo menos já podemos sair da inocência. E já podemos tirar Deus daquele trono, um velho de barbas brancas sentado num trono de ouro e tudo mais. Não, não é assim.
Então aqui ele diz o seguinte, olha, suponhamos, lá na Gênesis capítulo 2, quando fala sobre Deus, ele pede para que a gente possa imaginar um fluido bastante sutil, um fluido que possa penetrar todos os corpos, dotado de inteligência e de faculdades perceptivas e sensitivas. Ele não atuará às cegas. Esse fluido não vai atuar às cegas, mas com discernimento, com vontade própria e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. Está lá na Gênesis. Depois que passar os cursos aí, um dia vai chegar lá na Gênesis, é muito interessante. E aqui ele está pedindo para que a gente possa imaginar esse fluido. Alguém sabe que fluido é esse? Alguém dá uma ideia que pode ser? Claro, né? A gente já falou muito sobre esse fluido. É o fluido cósmico. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz define o fluido cósmico como o fluido, o plasma divino, o hausto do Criador, a força nervosa do Todo-Poderoso. Então, Deus, através do fluido cósmico, ele preenche toda a criação. Através do fluido cósmico que está em todo o universo, e tudo que é material se origina a partir do fluido cósmico, Deus consegue expressar o seu pensamento. Uma vez que André Luiz fala que ele é o plasma divino, o hausto do Criador, uma forma poética, né, de falar, a força nervosa do todo sábio. Então, através do fluido cósmico, a vontade de Deus está se expressando. Os cristos já conseguem também captar, através do fluido cósmico, essa vontade divina. E ter essa comunhão indescritível com Deus, que está em todas as partes, está em tudo. Imaginemos o pensamento de Deus atuando diretamente por intermédio de um fluido inteligente, preenchendo o universo inteiro e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino. E a gente vai buscar lá no Atos dos Apóstolos uma expressão de Paulo de Tarso, que já entendia dessa forma. Nós estamos mergulhados em Deus, pois nele vivemos e nele existimos como peixes no oceano. Então não adianta você tentar esconder nada de Deus. A criação, os universos, alguém lembra da palestra do João Pasclac, né, aqui? Os multi-universos estão mergulhados em Deus, como peixes no oceano. Então a gente já tem assim uma ideia dessa divindade, que ela sai do antropomorfismo de um senhor velho de barbas brancas sentado num trono de ouro em determinado lugar, para entender que a criação inteira está mergulhada nesse fluido cósmico que é o veículo do pensamento da divindade, que é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Então a gente já sai daquela inocência, né? Daquela inocência de que Deus é um ser humano com maiores poderes, né? que pode ver, tocar, falar, tem que ser fiel, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Tem que perdoar. Quem tem que perdoar somos nós, que somos imperfeitos. Deus não se magoa com ninguém, Deus não precisa perdoar ninguém, porque não se magoou com ninguém. São atributos humanos que a gente dá para Deus. Então nós estamos mergulhados, e aí a gente já tem uma ideia. Para entender a sua providência, a sua solicitude a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade para que as nossas preces sejam ouvidas. Olha que ingenuidade. Você, antes de fazer a prece, ele já entendeu tudo. Ele está no seu sentimento. Certo? Não precisa transpor o espaço, nem serem ditas em voz retumbante, porque, estando Deus
continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Você pensou, esse pensamento vai para o fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento, que já está em contato com o pensamento de Deus. Então, aí a gente já sai daquela ingenuidade com relação a Deus, certo? Então, a gente já entende que prece é uma questão íntima, de nós para conosco mesmo, em comunhão com Deus, certo? E aí a gente começa, vamos tentar em 10 minutinhos, falar sobre o Pai Nosso, certo, gente? E aí a gente busca, nessa questão do Pai Nosso, um trecho no capítulo 18 do livro Boa Nova, um diálogo de Pedro e Jesus. Foi o que deu início a essa questão da poesia, da oração dominical. Como nós sabemos, Jesus morava na casa de Pedro. Quando ele saiu lá de Nazaré, ele foi para Cafarnaum e ele passou a ser romeiro de Pedro. Morando lá na casa de Pedro, Pedro morava com a esposa e a sogra. Mas depois que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, ela teve lá uma febre, não sei o que foi que houve, mas Jesus curou. E ela levantou e já começou a servir todo mundo. Está lá no Evangelho de uma maneira assim, bem curtinha, contando assim, mas a gente sabe que deve ter sido muito maior o acontecimento. E através desse livro, Boa Nova, ele traz os detalhes de como é que foi tudo. É muito interessante, eu aconselho, deve ter aqui na biblioteca. E aí, a sogra de Pedro, depois que ela foi curada, ela ficou fascinada, maravilhada com o poder, com essa comunhão de Jesus com Deus, a ponto de poder curar as pessoas. Ela chega para Pedro, né, daquela maneira bem maternal, a sogra diz, olha Pedro, você está vendo a nossa dificuldade, né? Jesus mora aqui com a gente quase não tem condição para dar um conforto e tudo mais, você passa o dia no lago pescando para trazer o sustento para casa, a minha filha não quis me ouvir, casou com você que não tem muitos recursos, passa o dia na cozinha plantando os legumes lá no quintal para ver se tem alguma coisa. Olha, é o seguinte, vai lá no mestre, fala com Jesus, que tem uma intimidade com Deus, e pede algumas coisas para que a gente possa ter uma melhora. Não é possível, nós somos os primeiros colaboradores dele, ele vai entender, pede a ele uma melhora na nossa situação material, o negócio está brabo. E começou a encher tanto a paciência de Pedro, mas tanto, que Pedro, naquela ingenuidade, quase grosseira dele, chega para Jesus, né? E de uma forma assim, como quem não quer nada, como quem quer entrar no assunto e não quer, aí ele diz assim, Senhor, mestre, será que Deus pode escutar todas as nossas preces? Já estava querendo dar uma entradinha no assunto, né? Mas, como quem não quer nada, chega para Jesus, será que Ele pode realmente escutar as nossas orações? E Jesus diz assim, como não, Pedro? Claro, como não vai escutar? Né? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes limitados, havia um poder ilimitado, que lhe criava o ambiente da vida. Acreditarias, Pedro, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreria as almas a uma porta silenciosa e inflexível se não obtivesse um resultado positivo? Claro, Pedro, claro que todas as nossas preces e orações são ouvidas. E aí, continua o diálogo, né? Lembrando, Pedro começou a lembrar da sogra, se eu chegar em casa sem resolver esse problema, vai ser um problemão, né? Vocês lembram daquela palestra que eu fiz aqui outro dia sobre a cura do paralítico, né? O negócio era brabo. Está lá na casa de Pedro, aquele negócio, todo mundo reunido lá, de repente quebra o telhado, desce o paralítico. A sogra e a mulher de Pedro, eu fico imaginando, deve ter olhado para o telhado assim, você vai consertar isso aí depois. Eu não quero saber como, mas você vai ter que consertar esse telhado. A gente fica imaginando assim as dificuldades que era estar em volta de Jesus, porque, né, o tumulto era grande mesmo. E aí Pedro continua dizendo assim, se Deus escuta as nossas súplicas de todos os seres, por que tamanha diferenças de sorte?
Porque tanta diferença no mundo, né? E aí ele começa a fazer a analogia. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi, que a gente sabe, Mateus, o apóstolo Mateus, que era contador, tinha uma condição financeira melhor. Então ele pergunta, por que eu tenho que pescar para o meu sustento, enquanto Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Levi era funcionário público, né? Ficava lá só cobrando imposto, tinha uma casa bonita, uma casa boa. E aí Pedro ficava perguntando, como assim, Senhor? Nós somos todos teus servidores? Porque Joana de Cusa dispõe de tantas funcionárias, tantas servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cultivar na nossa horta? Somos todos teus servidores, porque essa disparidade, essa desigualdade, né? O negócio estava começando a esquentar, né? Aquele diálogo fraterno, né? Sexta-feira, hein, gente? Quem quiser um diálogo fraterno, vem aí que tem. Pedro, diz Jesus, né? Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e todos somos os seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Todo. O importante é que você está fazendo aquilo com a honestidade. Todo trabalho honesto é de Deus. Mestre, como deveremos então, continua o diálogo, interpretar a oração? E ele diz, a oração, Pedro, deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Ele nos concederá a luz. É necessário que a prece se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Alguém aqui esquece de respirar? Não. Faz tanto tempo que eu não respiro, gente, eu preciso dar uma respiradinha. Né? Ninguém faz isso, né? Todo mundo respira, né? Às vezes a gente fica meio roxo, mas lembra de respirar. Assim é a prece. Jesus diz, olha, a prece deve ser contínua, aquele orar e vigiar é constantemente. A gente não é flor que se cheire, gente. A gente tem que estar o tempo todo buscando essa conexão para que a gente possa estar iluminando as pegadinhas do caminho. Então tem que ser natural como a respiração. De vez em quando dá aquela lembradinha mentalmente ali, ninguém precisa saber. Né? Vai, Senhor, obrigado. Pede um pouquinho, mas agradece também, né? Louva. É aquele costume, e aquilo ali vai te conectando o tempo todo com Deus. Principalmente nos momentos difíceis. Mas não só nos momentos difíceis, porque muitas vezes, para evitar esses momentos difíceis, ou para se fortalecer nesses momentos que sempre virão, é que a gente tem que ter o hábito da prece, assim como a gente tem o hábito da respiração. Né? É o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Olha, um meio seguro. Existem outros meios que não são tão seguros assim, mas a prece é o meio seguro. É lá de mente para mente. Está lá no fluido cósmico, entrando em contato direto com Deus. Certo? Senhor, eu tenho procurado, continua lá no diálogo, né? Eu tenho procurado, por todos os modos, manter inabalável a minha comunhão com Deus. Mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E aí Jesus pergunta, mas Pedro, o que é que você está pedindo? Né? O que é que você está pedindo a Deus? Olha, gente, isso tudo é para a gente, sabe? Esse diálogo de Pedro com Jesus é para a gente. Só mais um minutinho, tá? Então, Pedro, o que tem pedido a Deus? Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, com a solução de alguns probleminhas materiais. Lembrando da sogra, né? Alguns probleminhas aí e tal. Eu tenho pedido que ele dê uma aplanadazinha, o caminho está meio montanhoso, sabe? Não é? A fé remove montanhas, ele está querendo dar aquela planada, asfaltar se for preciso,
porque está complicado para Pedro. E aí Jesus vai esclarecer. Pedro, enquanto orardes pedindo a Deus a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Será que acontece com a gente também? Mas sempre que suplicares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então a oração tem essa capacidade de nos proporcionar o consolo e a paz, porque as dificuldades ela não vai poder remover, mas ela vai te iluminar para que você possa sair daquela situação. E aí ele diz: Senhor, então ensina-nos a orar. Né? E aí que Jesus, né, pela primeira vez, elevando o seu pensamento, pela primeira vez, recitando o Pai Nosso, que eu quero dizer, né? Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, assim como a gente quando começa a fazer as preces, né? A gente coloca o nosso amor acima de tudo. Bom, é o que Jesus está nos ensinando a fazer, para que a gente possa se conectar com Deus. Aí, depois disso, ele profere: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Louvar em primeiro lugar. Não porque Deus precise disso, somos nós que necessitamos desse sentimento de louvor para com Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 649, em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento em direção a Deus pela adoração. O ser humano aproxima de Deus a sua alma. A lei de adoração. Então ele começa ensinando para nós que devemos elevar o nosso pensamento louvando a Deus. Não que Deus precise disso. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador. A gente costuma falar muito de merecimento, né? Mas a gente tem que passar a lembrar mais da palavra misericórdia. Tudo de bom que acontece com a gente, esquece o merecimento. A gente não merece, não. É a misericórdia de Deus que nos concede. Sabe? Então, ele efetuando, que nada poderia se efetuar em nossas vidas ainda imperfeitas, sem a misericórdia do Criador, considerando a imensa bagagem das nossas imperfeições humanas, ele continuou dizendo: venha a nós o vosso reino. Esse reino de amor e de bondade que está sendo construído dentro de nós. A obra divina dentro do coração do homem. Venha a nós esse reino. Agora, venha a nós esse reino não é você sentar e esperar esse reino vir até você, não. É a construção desse reino dentro de nós. Isso é que é venha a nós o vosso reino. É você fazer essa construção o tempo todo, porque não é a obra divina no coração do homem, o reino de Deus. Então, se essa obra para, nada acontece. E quem é que faz a obra? São os operários do Cristo? Não, é você. Somos nós. Está lá, boa nova, diálogo de Jesus com Hanã. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Não pensa que o reino de Deus é uma coisa fora, no céu, nos palácios celestiais. Não, está dentro de nós. Dentro de nós. Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lembrando que esse seja feita a tua vontade é o nosso consolo e a nossa paz com relação aos acontecimentos da vida. Lembrando que tudo faz parte da vontade de Deus, até os nossos empecilhos, os nossos obstáculos. Se Deus acha que para nós vai ser bom, vai ser justo e vai ser de proveito, Ele permite que aconteça. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E lá no livro Boa Nova também, quando Hanã pergunta: tem ciências dos códigos das cortes provinciais e das leis do templo? Jesus diz: eu
conheço, eu sei qual é a vontade de Deus, do meu Pai que está nos céus. Você saber a vontade de Deus, só coisa de Cristo mesmo, né? Mas pelo menos que você tenha a conformação de que ela vai ser feita e que a gente tem que aceitar e pedir a luz para continuar a caminhada. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências chegam invariavelmente para todos os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todas as nossas condições, possibilidades de saúde, de trabalho e de experiência chega dessa fonte divina. Tudo que aconteceu de bom conosco, se você está nesse país legalizado, documentado, não é merecimento seu, não. Faz parte da misericórdia. Se você não souber usar, numa próxima encarnação você pode nascer numa condição diferente. Se você tem condições materiais, se você tem condições intelectuais, de saúde e paz, não é merecimento, não, é misericórdia. Se você não souber usar, pode a condição modificar. Por isso que a gente tem que pedir esse pão nosso, porque todas as condições de saúde, trabalho e experiência vêm da fonte divina. Todas as condições. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, ele acrescenta: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem uma condição, não tem? Então você está querendo que Deus, entre aspas, né, lembramos do antropomorfismo, perdoe as nossas dívidas? Mas espera aí, eu tenho que perdoar os nossos devedores também, a quem está me devendo. Sem perdão, como disse lá a leitura, você não consegue essa comunhão. Está lá. Com a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do próprio cadáver. Esse cadáver é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que reside em Deus. Então nós estamos tentando se desfazer desse cadáver que é o nosso passado culposo, a carga que a gente carrega desse passado. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Bom, gente, com essa passagem final do Pai Nosso, que está lá no livro Boa Nova, eu recomendo todos a ler esse livro, que é muito bonito, muito lindo. Traz os detalhes dos diálogos de Jesus com os seus discípulos, das dificuldades que os discípulos tinham de compreender, como a gente viu a ingenuidade de Pedro, compreender esse reino de Deus. Então, é uma leitura maravilhosa, eu recomendo a todos. Eu gostaria de convidar que a gente possa elevar o nosso pensamento nesse clima de harmonia e fraternidade a Deus para agradecer mais uma vez.